Olá pessoal, aqui é o canal Terça Livre, eu sou o professor Rodrigo Naimayer dos Santos e estamos aqui com o quarto episódio do Gênio do Cristianismo. Nesse episódio vamos falar sobre, brevemente sobre a questão da Revolução Russa, alguns elementos que a envolveram, as consequências possíveis de relação entre Igreja e Estado e os benefícios ou não da união entre Igreja e Estado, o final da Primeira Guerra Mundial, as consequências propriamente da atitude dos vencedores para com os vencidos, assim também como a preparação do cenário que nós vamos encontrar no período entre guerras. Solta a vinheta. Então vamos começar retomando, né, as ideias que havíamos terminado de alguma forma com essas ideias no último episódio e especialmente com a ideia de que agora vamos ver mais âmbitos desses conflitos que acontecem na Europa, né, no século XX. É evidente que algumas pessoas talvez estejam sentindo um pouco de falta de falar de outros contextos, não é? Só que é evidente isso não é um curso de história da cristandade, né? Ou mesmo um curso de história de como se desenvolve a cultura ocidental a partir do cristianismo e essas coisas todas. Na verdade, estamos tentando entender por que, de alguma forma, parece que se perde, ou se perdeu nos dias de hoje, muito dos elementos do fazer cristão no sentido verdadeiro, certo? Então, especialmente isso. Paramos exatamente na questão da Primeira Guerra Mundial, como na verdade a conflagração da Primeira Guerra Mundial era, no fim das contas, né, a explosão de uma série de elementos que convergiram para esse conflito. Ou seja, nós temos ali a questão do crescimento, primeiramente, uma ideologia cada vez mais materialista. Essa ideologia cada vez mais materialista descamba para dois âmbitos, certo? Especialmente a questão de um certo liberalismo de cunho não só moral, mas também econômico e social. Por outro lado, a ideia de que o ser humano realizava sua vida através de bens materiais e de recursos que tornava essa vida desse mundo mesmo uma vida melhor, mais palatável. Então nós vamos ter o outro lado surgindo, né, a crítica cada vez maior a esse sistema econômico ou social que de alguma forma impediria o trabalhador de ter acesso aos bens que produzia, ou seja, né, ele está colaborando na produção de um carro, mas não tem como comprar um carro, está colaborando na construção de uma casa, mas não tem como comprar aquela casa e assim por diante. Ou seja, de alguma forma fomentar, sob o pretexto de um verdadeiro direito, esse sentimento de que por que o outro tem e eu não? Se eu estou colaborando, se eu estou trabalhando e assim por diante. Então vai crescer, por um outro lado, a crítica socialista, que vai cada vez mais falar que, na verdade, eu tenho toda uma estrutura social que é pensada justamente para afastar, né, uma parcela importante da população desses recursos, aliená-lo, explorá-lo e manter ele, de alguma forma, razoavelmente manso diante disso. E quais essas formas de manter o sujeito manso? Seria, então, a moralidade, né, cristã, ou judaico-cristã, as estruturas jurídicas, né, especialmente fundamentadas no direito civil romano e a questão da propriedade privada, né, e por último a filosofia clássica, a maneira aristotélica tomista de enxergar o mundo, de trabalhar com a realidade. Então essas coisas precisavam ser então criticadas, desconstruídas e de alguma forma superadas, porque era uma mera ilusão, né? Tanto o mundo das coisas ideais, da filosofia, como a ideia de um céu transcendente do cristianismo, como a ideia, certo, de uma determinada cidadania que tende ao patriotismo dentro dessas ideias jurídicas herdadas do Império Romano. O que importava era, de fato, a apropriação, certo, dos meios de produção. Porque sim, esses meios é que dariam felicidades para o sujeito, certo? Então eu tenho essas ideias, tenho as ideias cada vez mais nacionalistas, certo? Ou ainda, né, racistas ou racialistas, um etnocentrismo, por um lado pan-germanismo, pan-eslavismo e assim por diante, e outras coisas desse tipo, que vão acabar convergindo junto com a corrida,
né, por novos domínios para conseguir matéria-prima e também mercados, vão convergir então nesse grande conflito. Um conflito ao qual os sujeitos achavam que seria resolvido rapidamente, no final todo mundo vê que está todo mundo armado até os dentes, e aquilo que achava que ia ser um conflito breve vai ser um conflito, o pior conflito que nós vamos ver até hoje, onde chegamos às raias da imoralidade dentro do campo, né, da guerra, entre outras coisas, né, com a inauguração em grande escala do uso, né, de armas químicas, como nós as conhecemos de maneira mais concreta hoje em dia. Perfeito, a Europa fica devastada, né, por esse conflito, e no meio desse conflito nós temos um outro cenário que surge, e que vai ser decisivo em algum grau também para o fim da Primeira Guerra Mundial, que é a Revolução Russa, certo? Ao qual nós não vamos entrar aqui, né, de maneira a fazer todo o episódio, teria que se dar um curso, né, sobre a questão da Revolução Russa em diversos aspectos, né? Tanto a questão de um atraso de desenvolvimento por parte do Império Russo, que em diversas localidades tinha uma estrutura não muito distante da estrutura feudal, como se cria a ideia de um cesaropapismo, certo, dentro do mundo russo, e um certo projeto que existe na Rússia desde um período muito pregresso, de pensar na Rússia ou em Moscou como numa terceira Roma, e num império que realmente superaria os demais impérios. Então uma ideia bastante, né, fundamentada nas estruturas daquilo que é chamado de antigo regime. E é interessante porque talvez dessas populações europeias que nós temos nesse quadro de Revolução Francesa e desenvolvimento liberal, poderíamos dizer que a Rússia é um dos mais atrasados das grandes nações que realmente tem relevo na Europa, certo? Então, quando surge esse quadro da Revolução Francesa, as várias nações europeias, de alguma forma, mesmo que não fazendo então uma revolução, uma mudança liberal, acabam procurando alinhar o seu absolutismo com aquilo que está em voga como ideias que surgem, né, ao longo da Europa a partir daquilo que acontece na França. Ou seja, mesmo mantendo pro forma essas estruturas absolutistas, se tenta então fazer acontecer os benefícios de ideias iluministas, podemos chamar assim. Um incentivo na questão da cultura, na racionalização do Estado e assim por diante, certo? Só que na Rússia nada disso acontece dessa forma. Não estou dizendo que os efeitos da Revolução não chegaram à Rússia, chegaram, todos nós sabemos, né, que a Revolução Francesa, né, pelo menos se nós pararmos para pensar, né, Napoleão chegou à Rússia sim, todos nós sabemos o desfecho que tem isso, a questão da chacota que muitas pessoas fazem com a questão do General Inverno e assim por diante, mas nós não temos, não é claro, essa mudança estrutural e de sociedade russa a partir das ideias e do pensamento presente, então, no mundo ocidental a partir do movimento iluminista e da Revolução Francesa, certo? E essas estruturas começam em algum grau, em face daquilo que está acontecendo no resto do mundo, a se defasarem, né, e a cada vez mais estarem, né, num descompasso em relação à dinâmica mundial, certo? Então, para alguns poderia ser até algo um tanto surpreendente pensar assim, por que na Rússia, que seria em tese um dos países com as estruturas mais tradicionais da Europa, vai acontecer a Revolução Socialista mais emblemática de toda a Europa, certo? Praticamente o único país que tem de fato uma Revolução Socialista, certo? Depois a gente vai ver acontecendo as coisas quase que na sequência disso, né? Acontece a Revolução Russa e na sequência disso eu tenho uma série de países, né, que quase que vão entrando mais cedo ou mais tarde, dentro desse quadro da primeira metade do século XX, vão entrando nesse compasso do bloco russo, se tornando então satélites da dita União Soviética, né, ou satélite ou então integrantes propriamente da União Soviética, isso num largo processo. Ou seja, parece que de alguma forma se tem durante a Revolução, ou pelo menos se tem na Rússia, esse efeito mais radical, porque justamente na Rússia havia se dado o processo menos sensível de influências por parte dos elementos iluministas. Ou seja, ali durante mais tempo se estendeu estruturas que se tornaram de alguma forma anacrônica em relação àquilo que estava acontecendo no resto da Europa como um todo. Tá? Então, o quadro simples, né, nós temos
mais ou menos 2 grupos, né, que vão se opor em relação, concordam em si com a ideia do fim do regime czarista, tá? De um dos absolutismos mais marcados da Europa, certo? Novamente marcado por um cesaropapismo, ou seja, uma certa sacralidade, então isso também havia dentro do contexto russo, uma sacralidade da figura do imperador, quase que em continuidade, né, das ideias que a gente viu se formar no Sacro Império Romano do Oriente, certo? Então existe essa figura de uma certa sacralidade do imperador e então ali um absolutismo que está muito fundamentado também na própria estrutura de pensamento do mundo russo. E isso que é importante enxergar, porque de alguma forma nós temos dentro do socialismo uma série, ou pelo menos desses socialismos que surgem dentro do século XX, a partir da reflexão marxista, vários elementos simbólicos que remetem, na verdade, à tradição cristã dos lugares onde eles estão. Então, novamente, nós falamos daquilo que falamos no primeiro programa, que é a questão de que nós temos na nossa sociedade não um desaparecimento de valores que começaram a ser enaltecidos na nossa parte do mundo a partir do cristianismo, mas esses valores colocados em diversos lugares, né? Lugares que na verdade não eram os lugares próprios deles. Então, dentro dessa esperança marxista de uma realização em algum grau, de uma sociedade perfeita, de uma sociedade sem classes, certo? Nós temos então muito dos elementos simbólicos que aparecem no cristianismo. E temos que lembrar que a sociedade russa é uma sociedade cristã, claro, também evidente, né? Ela está muito distante em alguns elementos de tradição em relação aos seus irmãos do Ocidente, mas é uma sociedade essencialmente cristã, baseada com um papel muito grande, um papel social muito grande da Igreja Ortodoxa. Um papel tão grande que esse papel não desapareceu absolutamente durante a União Soviética, mas é claro que precisou entrar numa... O acordo de cavalheiros não seria a opção, porque não dá para se aplicar o termo cavalheiros a nenhum dos dois lados, certo? Mas propriamente não se acabou na União Soviética, não se acaba com a fé do povo por decreto, né? Mas estabelece uma prática constante aonde o que é enfatizado, o que me realmente interessa, certo? É a questão da consecução desse Estado proletário, da sociedade sem classe e assim por diante. O que eu tô querendo deixar claro aqui é o seguinte, não acabou, né, o papel e a influência da cultura cristã na Rússia. E evidentemente que isso sofreu um baque, evidentemente que isso foi esvaziado em grande parte dos seus elementos transcendentes, e evidentemente que existe uma apostasia da Rússia. Ninguém está falando aqui que, não, porque existe ainda um papel cultural que não foi simplesmente totalmente suplantado da vida da Rússia ou da União Soviética, então existia ali, na verdade, não estava presente uma verdadeira apostasia. Não, está presente sim uma verdadeira apostasia. A gente vê isso nas estruturas, a gente vê isso na prática e a gente vê isso no pensamento do russo, inclusive depois do fim da União Soviética. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é tão forte o papel cultural da Igreja Ortodoxa Russa que esse papel não pode ser dito que foi suplantado ou exterminado ou eliminado de toda a sociedade, mesmo com a Revolução Russa, certo? Com isso estamos longe de dizer que se tornou, que ainda era presente o ideal de verdadeiro cristianismo em grande parte da população, né, depois da Revolução Russa e do início da União Soviética. Então nós temos isso, né, a ideia dessa monarquia, né, czarista, absolutista, com tons de sacralidade, certo? E isso nós podemos entrar em outro tópico bastante interessante e ao mesmo tempo controverso, que é a questão da união entre igreja e Estado, né? Poderia dar muito pano para manga nós falarmos acerca disso, certo? A relação de igreja e Estado, se é próprio do cristianismo essa ideia, ou oportuno ao cristianismo, essa ideia de unir a religião, a estrutura visível da igreja ao Estado, né, propriamente, não digo ao governo, mas ao Estado, à estrutura de Estado, e alguns, né, são entusiastas dessa ideia. Eu, particularmente, né, sou contrário a essa ideia, porque me parece que a tendência natural do cristianismo é a divisão entre as estruturas, né, de Estado e a estrutura da igreja. Não é que o cristianismo em si não vai influenciar as estruturas de Estado e as estruturas de governança, não é? Isso me parece natural, né? Parece natural que um Estado que esteja permeado de pessoas que têm um compromisso verdadeiro com o cristianismo vai governar à medida de Cristo. Isso não quer dizer que eu preciso ter a igreja
não é dentro das estruturas de Estado, recebendo de alguma forma normativas, como a gente tem, por exemplo, na Grã-Bretanha, onde tem, né, um setor próprio do governo destinado para a Igreja Anglicana, onde tem, então, prebendas e rendas do Estado que se destinam à Igreja, e assim por diante, certo? Isso me parece negativo e deletério. Por quê? Porque a igreja precisa de uma independência, a igreja ou as igrejas como um todo, entenda como quiser, ela precisa de uma independência própria para poder criticar o governo da vez, porque ele é sempre criticável. Não existe governo plenamente converso, nem existe governo plenamente cristão. Porque senão eu estou dizendo que só existem santos governando, certo? Então quer dizer, a menos que você seja disposto a canonizar as pessoas em vida, nós sempre vamos ter elementos do governo que precisam ser criticados pela igreja. E essa liberdade ela é diminuída ou cerceada no momento que as estruturas visíveis da igreja estão sob a tutela do Estado e sobre a manutenção do Estado, certo? Então essa independência acaba, essa interdependência acaba fazendo o quê? Geralmente fortalecendo o Estado, que é aquele que geralmente vai controlar os meios, né, visíveis e estruturais de manutenção das coisas, e enfraquecer a igreja. Então para mim parece natural. Quando você une igreja e Estado, você naturalmente acaba promovendo um enfraquecimento, né, daquilo que é próprio da religião em função daquilo que é próprio, né, da estrutura secular. Isso me parece fatal, corrente notório. E naturalmente, com o passar do tempo, acaba cada vez mais, né, as pessoas confundindo os ideários do Estado com relação aos ideários da religião. E não se pode, eu não estou afirmando isso aqui, certo? Porque daqui a pouquinho começa uma série de comentários querendo, então você está dizendo que a união da igreja com o Estado na Rússia preparou os caminhos para de alguma forma abrir o coração dos russos à causa soviética. Eu não estou afirmando isso, até porque, como a gente está estudando aqui cultura cristã, e eu não sou especialista em história da Rússia. Né, para alguém afirmar as coisas assim, precisaria ser alguém que tivesse, né, um estudo bastante profundo sobre a antropologia e o jeito de ser dos russos. Mas que facilita, sem dúvida nenhuma, facilita, né, o empobrecimento do ideário cristão na vida de uma sociedade. A união entre igreja e Estado facilita. Certo? É muito fácil as pessoas confundirem civismo e patriotismo com religião e confundirem, né, ao mesmo tempo a religião com civismo e patriotismo. Tá? E aí não adianta também as pessoas, não, mas Rodrigo, os Starets que aparecem na Rússia, os grandes figuras místicas e não sei o que mais. Gente, figura mística vai existir em todo lugar onde exista o cristianismo, certo? Isso não é sinal de que toda a sociedade está eivada, né, de pessoas que queiram realmente buscar o ideal, a plenitude da vida cristã, tá? Então, isso não quer dizer nada. Apesar que nós temos que considerar que existe, sim, sempre houve uma grande influência da cultura cristã dentro do mundo russo. Isso a gente não está negando, mas, ao mesmo tempo, né, é sempre uma questão que se coloca, né, o quanto, né, a Igreja Ortodoxa Russa acabou sendo, de alguma forma, empobrecida por essa relação tão íntima com o czarismo, certo? Vamos fazer um pequeno break para o intervalo e voltamos em seguida. Uma pergunta honesta e sincera. Quanto você gasta com educação? Eu não quero saber o quanto o Estado gasta, mas o quanto você gasta. Analisando todos esses gastos, você é capaz de me dizer o que está acontecendo de fato com o Brasil? E depois de perceber que você gastou tempo e dinheiro com a educação, que é muito mais importante do que o problema político, o problema financeiro e cultural do Brasil, você encontra as universidades em estado degradante. O local onde você deveria encontrar sabedoria e a busca pela verdade tornou-se uma ditadura. Conscientes de tudo isso, nós do Terça Livre TV denunciamos todos esses problemas que ocorrem na educação brasileira, na política, na cultura e na economia. São mais de 10 milhões de acessos por mês em todos os nossos meios de comunicação, nas redes sociais. Entretanto, denunciar e reconhecer este problema no Brasil não é o suficiente. Para isso, nós reunimos os melhores professores para que você, que está cansado de ver a educação se resumir num pedaço de papel,
possa encontrar de fato a sabedoria e a busca pela verdade. Não perca nenhuma chance. Assine ainda hoje o Terça Livre Academia. Olá pessoal, estamos retornando agora ao segundo bloco do nosso quarto episódio de Um Gênio do Cristianismo, certo? E aí nós estávamos parando para falar um pouco sobre a questão da influência do cristianismo dentro da Rússia, contexto, né, da Revolução. Nós não vamos ficar agora dando passo a passo com a questão, né, da Revolução Russa. Vale lembrar que houveram, né, revoltas precedentes à Revolução Russa propriamente. Nós temos a emblemática revolta do Encouraçado Potemkin, que inclusive acabou virando filme e assim por diante, né, as condições abjetas que os marinheiros russos enfrentavam, que acabou gerando um determinado levante em várias cidades russas e outras agitações desse sentido, certo? Ou seja, não é uma coisa que apareceu do nada, né, a Revolução Russa, que é algo que simplesmente parece que em algum determinado momento as coisas começam a não ir tão bem e acabam com a festa do czar, né? Ou seja, acontece um certo mau tempo no Palácio de Inverno. Não, a coisa não é assim. Nós temos todo um contexto de dificuldades constantes com relação entre a monarquia russa e a população russa como um todo. E nós temos essa reflexão de figuras como Lenin, Trotsky e assim por diante. São sujeitos que fazem já uma agitação anterior ao período da Revolução, né, são deportados do país e enviados novamente para a Rússia, inclusive, não é com o suporte alemão, tá? Isso é algo que as pessoas aventam, né, que tem a ver sim com o projeto de desestabilização da Rússia, né, como opositora da Alemanha, porque justamente sabem quem estão mandando para lá, né, esse teórico revolucionário que deseja então incendiar a sociedade russa para que haja então, né, esse enfraquecimento do potencial de guerra e mesmo de influência internacional, né, da Rússia, que ela tem até agora, nesse momento, com a questão do czarismo. O que acaba acontecendo é que nós temos dois blocos que concordam com o fim do czarismo em si, concordam com o fim da monarquia, como conhece-se na Rússia, o Império Russo, certo? Então nós temos essas figuras nos bolcheviques, né, e nos mencheviques, brancos e vermelhos, e assim por diante. Dentro disso há uma série de processos, e acontece então a queda, né, da monarquia. A família real é presa então por esse grupo, né, chefiado por Lenin e outros sequazes, que são propriamente os bolcheviques, e depois de um determinado processo, depois de algum tempo, mais ou menos, acredito que 1 ano ou um pouco mais que isso, a família imperial acaba sendo assassinada, certo? O que nós temos em concreto aí? A saída, então, da Rússia da Primeira Guerra Mundial, certo? A partir do momento, então, que se dá esse domínio, né, a ascensão ao poder, né, dos comunistas na Rússia, sai, então, eles retiram a Rússia do cenário do quadro de guerra, do teatro de guerra da Primeira Guerra Mundial, acusando a Primeira Guerra Mundial de ser de fato uma revolução, uma guerra burguesa, e de fato o é, em grande parte, certo? Não é somente isso, como nós falamos, nós temos na Primeira Guerra Mundial uma série de motivações, né, que estão relacionadas ao capitalismo industrial e assim por diante, tá? Ainda que não seja somente isso. E isso vai determinando, em 1917, para se encontrar, 1914 começa a guerra, 1917 a Revolução Russa e a saída da Rússia, né, do quadro do cenário de guerra da Primeira Guerra Mundial, e por último, então, os Estados Unidos entrando dentro desse quadro de guerra, certo? Praticamente como alguém, né, uma figura que vem tomar essa tocha da civilização ocidental. Poderíamos pensar que o final da Primeira Guerra Mundial é justamente a passagem desse fogo condutor das nações livres do Ocidente para os Estados Unidos, mais propriamente da Grã-Bretanha para os Estados Unidos, certo? Onde ele chega no final desse conflito, com a Europa exaurida,
né? E acaba então dando um tiro de misericórdia dentro desse cenário da Primeira Guerra Mundial. O que nós temos finalmente com o final desse quadro? Nós temos a perda da vitalidade, certo? E do vício próprio de condução das nações europeias. As nações europeias saem alquebradas e quebradas de dentro desse processo. Especialmente, bom, temos aí a saída do quadro diplomático e do diálogo e das relações internacionais, certo, da Rússia. Claro que esse diálogo vai se dando e vai se buscando com o passar do tempo, mas cada vez vai se vendo a oposição que existe do modelo de sociedade e civilização que há, né, nas nações ocidentais e aquilo que está se conformando na Rússia com o surgimento, né, gradual e cada vez a consolidação cada vez maior das repúblicas socialistas e soviéticas. Para quem não sabe o que é os soviéticos são os conselhos, né, de operários, tá, que em tese deveriam ser o organismo consultivo da União Soviética e então de governança. Com o passar do tempo, esses conselhos de trabalhadores vão sendo suplantados por uma ditadura partidária cada vez mais clara, certo? É claro, alguns poderiam dizer, não, mas quem está dentro desses conselhos são representantes do povo, né? Mas a gente sabe que no duro não é isso, né? Não é o povo no sentido comum que vai acabar tendo influência dentro desses conselhos, mas sim figuras, certo? Quase como que políticos de carreira em algum grau, certo? Ou os que vão se tornar isso. É que nem a gente vê em alguns países ou sociais-democracias, onde a pessoa começa a se envolver, né, com certas formas de sindicalismo. Esse sindicalismo perde completamente o objetivo de conquistar ganhos e bens especificamente para a categoria, mas acaba se tornando cada vez mais uma forma de projeção política dos grandes nomes desse sindicalismo. Com o passar do tempo, esses sindicalistas acabam abandonando a luta própria da sua classe e acabam então procurando angariar, né, benefícios, seja para aquelas pessoas que estão na estrutura burocrática do partido, que muitas vezes surge desse sindicato, seja para si mesmo. Então, no fundo, acaba acontecendo que o sindicalizado passa a ser uma massa de manobra. Não é isso que acontece sempre, certo? Eu não quero generalizar a situação, eu sei que existem várias opiniões muito refratárias à questão do sindicato, mas é algo que é muito fácil de acontecer, certo? Então, é possível, é bem provável que aconteça essa transição. Ou seja, o sujeito faz parte de um conselho, mas com o passar do tempo ele vai cada vez menos participando da vida realmente concreta e prática daqueles que lidam com o trabalho da categoria. Passa a ser uma espécie de burocrata, uma espécie então de sujeito, que vai se dedicar integralmente à questão da administração dentro desse contexto. Então, nós temos esse quadro, a União Soviética, né, de um lado, as nações ocidentais de outra, né, e os Estados Unidos, que sai forte e poderoso, né, como nunca, que lucra como nunca dentro desse contexto da guerra. Por quê? Porque, claro, isso é uma coisa que a gente já aprende na escola. A partir desse momento a Europa não consegue mais produzir o que produzia antes, certo? Então precisa comprar, precisa então lidar, né, e comprar as coisas da indústria norte-americana e assim por diante. A gente vai ter, claro, o quadro da superprodução, certo? Uma produção cada vez maior, e é uma coisa às vezes que as pessoas se questionam, por que houve o crack da Bolsa em 29? Por que houve, né, a quebra da Bolsa em 29? E em concreto, né, mas por que não se planejaram, não diminuíram o passo? Gente, isso não existe. As pessoas estão comprando, certo? E enquanto as pessoas estão comprando no alto fluxo, a princípio, se você não tem produtos para vender, você perde aquela boa maré de vendas. Então aquela coisa assim, não, vamos produzir menos, porque provavelmente daqui a um tempo a Europa já não vai mais estar precisando tanto assim de produtos, e aí a gente vai acabar perdendo, né, porque vai haver uma série de coisas que nós produzimos e não vamos poder vender mais. Pessoal, isso não existe, porque primeiro é uma previsão que pode até ser feita em algum grau, você não sabe se as coisas vão se comportar perfeitamente assim, mas você sabe que se você não produzir, vai haver compradores que vão precisar desse produto e você não vai ter, e você não vai vender, certo? Então esse processo se inicia, sem dúvida nenhuma, já dentro do quadro do final da Primeira Guerra Mundial e depois em todo o quadro, né, do período entre guerras, certo? Especialmente entre aí 1918 até 1929, tá? E o que nós temos então? Nações europeias que ficam, né, meio que enclausuradas num trauma de guerra, tá? Primeiramente, na sequência da Primeira Guerra Mundial, nós temos já um Tratado de Versalhes que em grande parte parece abandonar aquilo que nós esperaríamos, né, da relação de nações cristãs entre si. Por quê?
Toda a Primeira Guerra Mundial ela é uma vitrine clara de o quanto nós abandonamos os elementos civilizacionais que nos fizeram grandes. Né? Em termos de moralidade, em termos de comunhão, em termos de capacidade de diálogo e assim por diante. E depois do Tratado de Versalhes, parece ter sido a assinatura final, certo? O último arremate de todo um processo, de uma prática não cristã ou não moral, né, da guerra. Porque todas essas nações envolvidas nesse conflito, uma vez vencedoras, decidem, né, colocar na Alemanha a culpa da guerra. E aí pode haver uma série de discussões acerca da culpabilidade real, qual o Estado que de fato foi culpado pelo conflito e assim por diante. O dado simples é que, uma vez estabelecido o armistício, o perigo que a Alemanha oferecia às outras nações, seja quaisquer que fossem, certo? E do ponto de vista industrial e assim por diante, estava suplantado. Né? E a partir daquele momento, qual é a ideia? É fazer pagar, né, as despesas, aquilo que foi gasto com a guerra. Porque também nisso, nós vemos um quadro da maneira como se encara a guerra, também muito deletério e muito afastado de qualquer elemento cristão propriamente, que é a guerra como um negócio. Eu invisto no esforço de guerra e agora, no mínimo, eu tenho que zerar, né, esses valores. Vale a pena lembrar que nós estamos sim numa guerra que tem, né, várias motivações industrialistas. Certo? Então, ou seja, e capitalistas no sentido de guerra de valores. Isso aí não é novidade, isso aí não é uma novidade do mundo moderno, tá, pessoal? Isso sempre existiu. A guerra é sempre um empreendimento. As pessoas não fazem guerra porque querem sair no prejuízo, tá? Então, na verdade, agora se entende o quê? Que essa nação precisa pagar a despesa dos vencedores, ou seja, o perdedor paga tudo, tá? Só que o que se esquece ou se pretende esquecer, e isso é uma coisa que nós vemos crescer cada vez mais, existe em diversos contextos dentro da cristandade, mas parece que agora se exacerba, como a gente vai ver depois na Segunda Guerra Mundial, em grande parte no contexto da Alemanha nazista, é que se esquece uma coisa muito clara. Aquela nação ali que foi derrotada é uma nação cristã da Europa. É uma nação do Ocidente. Ou seja, aquelas pessoas são pessoas de carne e osso, alma e sangue como nós. Ou seja, essa ausência da caridade, tudo bem, eles foram culpados da guerra, mas em grande parte também nós investimos nesse projeto. Então tudo bem, vamos tirar algum prejuízo, mas nós temos que deixar da onde, né, essa sociedade se reerga de novo com alguma dignidade. E essa ideia da saída honrosa está ausente dentro do Tratado de Versalhes. Ou seja, uma ideia de uma misericórdia ao derrotado. É isso que parece que está ausente dentro desse quadro. Claro que há muita controvérsia em relação a isso, as pessoas nos comentários vão deixar seus comentários, dizendo, não, a Alemanha foi culpada de tudo mesmo, Rodrigo, tinha que ter detonado eles todos e assim por diante. Sempre existem opiniões, certo? Mas a maioria dos historiadores, ou opinião clássica durante o tempo, vai ser o quê? Que foi essa atitude diante do Tratado de Versalhes, e não tanto pelo elemento econômico, mas pelo elemento moral dele, que vai acabar preparando os ânimos da Alemanha, né, para a ascensão desse mal hórrido, né, que é a questão do nazismo. Né? O nazismo ele assusta, algumas pessoas até querem comparar o nazismo com o socialismo, e a gente sabe que o comunismo em vários locais do mundo causou muito mais mortes. Né? A gente não precisa nem caminhar muito, ficamos só com China e Rússia, Hitler vai parecer um amador em termos de matar gente, certo? Agora, se nós olharmos a ideologia de fundo que existe no Terceiro Reich, a organização sistemática, né, do morticínio que foi feito no Holocausto, parece que existe uma união, né, assustadora entre o elemento, né, da beleza e da morte. Né? Existe um culto, né, à glória da destruição. Alguma coisa como se tivesse finalmente se chegado a um contexto de perversão profunda que fez, que nos choca. E esse é um ponto, né, importante para nós olharmos e aí entrarmos com tudo mesmo dentro do quadro da Segunda Guerra Mundial em todos os seus aspectos, mas isso aqui eu já vou avisando, a gente vai ter que fazer um bloco para analisar a questão da Segunda Guerra em si, provavelmente, espero que a gente consiga cumprir isso tudo no próximo episódio, e o outro lado para olhar para essa ideologia do Terceiro Reich, do nazismo,
porque a partir daquilo ali, e a partir do que se viu, tanto no nazismo como no socialismo, a gente vai perceber, né, uma espécie de um trauma geral dentro da Europa. Ou seja, nós descemos tão baixo no nível, né, de maldade e assim por diante, que agora se tem medo de todo conflito. E isso vai ser em grande parte a origem do pensamento politicamente correto, da linguagem politicamente correta e assim por diante. E como dentro dessas diversas localidades afetadas por todo esse quadro, desde a Primeira Guerra Mundial, com Revolução Russa e assim por diante, como o quadro, né, da impiedade ou da inclemência das nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial com a Alemanha, a gente vai perceber que existe um arco que acaba levando as nações europeias a uma série de atitudes, parece que o último respiro antes do grande mergulho, né? Ou seja, por um lado aparece, de alguma forma, quase uma sistematização estatista, né, do que nós poderíamos considerar quase como um satanismo de Estado dentro da Alemanha do Terceiro Reich. E eu digo isso porque a gente sabe do ocultismo que estava envolvido com a Alemanha do Terceiro Reich, principalmente nos altos níveis, nos altos escalões, né? Por outro lado, nós vamos ter depois, né, mesmo sem elementos de ocultismo, dentro do mundo soviético, né, uma série de coisas que também nos exacerbam no campo do materialismo e assim por diante. E surgindo, por fim, né, sujeitos como Roosevelt, especialmente também com Churchill, né, que vai parecer ser o último respiro daquele ímpeto cavalheiresco, do desejo de preservação do que ainda sobrou do mundo ocidental e da cristandade. Esperamos você para o próximo episódio para a gente aprofundar todos esses temas tão importantes para nós entendermos melhor o gênio do cristianismo.